ou por que não uma curiosidade. A palavra do Senhor vai nos contar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, que, louvado seja o nome santo do Senhor, aqueles homens, ao saber que Jesus ele viria nascer em Belém, agora, após uma revelação dos anjos dizendo para eles que Jesus nasceria em Belém, que eles o encontrariam, eles vão com pressa, eles vão apressadamente ao encontro de Jesus. Os reis magos, os 3 magos, eles vão com pressa porque eles tinham uma necessidade de conhecer quem era Jesus. Eles tinham o objetivo de chegar naquele lugar. A palavra vai nos dizer também em Mateus, no capítulo 28, no versículo 8, que Maria, as 2 Marias, elas vão ao sepulcro para poder levar um bálsamo, para poder derramar aquele perfume sobre o corpo de Jesus. E quando elas chegam lá, o anjo lhes diz que ele não estava mais ali, ele sabia quem elas procuravam, e vai dizer que era necessário que elas fossem anunciar aos discípulos que Jesus não estava mais ali, ele havia ressuscitado dos mortos. E aquelas mulheres, elas saem dali de forma apressada, porque havia necessidade, mediante a instrução do anjo, de informar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Pois bem, os discípulos recebem esta mensagem e Pedro e João, eles saem correndo ao encontro. Só que João ele corre mais rápido, imagino eu, pela sua idade, alguns dizem que pela sua idade, pelo fato de ele ser mais novo, de ele ter mais vigor, ele vai na frente e Pedro chega logo depois. Havia necessidade e um recado para se passar. E observando a vida deste homem, eu entendo que ele se coloca exatamente desta forma. A Bíblia diz que ele corre e logo após, quando ele chega à presença do Senhor, ele se ajoelha. Eu creio que aquele jovem sentiu a necessidade de saber quem era aquele homem que falara sobre o reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer, no Evangelho segundo escreveu João, que João Batista, quando ministrava, ele falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Pedro vai nos dizer também, no momento em que Jesus, ao ministrar que ele era o pão da vida, Jesus começa a trazer uma mensagem um pouco pesada, um pouco dura, e aqueles homens que estavam ali começam a comentar: duro é este sermão, dura é esta palavra. E alguns começam a se afastar, começam a ir embora. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, queres ir também? E Pedro fala: Senhor, para quem irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu imagino que Pedro, lugar, ele poderia encontrar diversos lugares, mas um homem que tivesse palavra de vida eterna, não havia outro senão Jesus Cristo. Aleluia. Aquele jovem se coloca de joelhos perante ao Senhor, se coloca como reverência. Eu não sei se na cultura da época, Esler tinha esse costume de, sendo alguém maior, ele devesse se prostrar como um rei. Mas aquele homem, ele se prostra diante de Jesus. E eu consigo observar diversas passagens na Bíblia que me fazem entender que quando uma pessoa ela necessitava de algo, ela dependia de algo, ela se prostrava diante daquele que poderia resolver o seu problema. A mulher do fluxo de sangue, para tocar na hora do mestre, ela teve que se prostrar, ela teve que se agachar. O próprio Jairo, que chega antes dessa mulher, ele se prostra antes de Jesus e fala: Senhor, minha filha está moribunda. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu começo a observar que aquele jovem ele tinha tudo para ser um jovem muito usado por Deus, para alcançar o favor de Cristo, alcançar o reino de Deus e a vida eterna. Pois bem, aquele jovem, após expressar e perguntar a Jesus, um pouco
sarcástico, eu acho que eu posso dizer, eu não sei. Fica a sua interpretação. Ele vai dizer: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem, com toda certeza, com toda convicção, ele responde: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Isso sim, eu consigo entender que a cultura dos judeus era essa. A criança, ela já vinha crescendo, ela já vinha sendo ensinada na palavra. Era necessário que ela conhecesse a Torá, era necessário que ela conhecesse os escritos de Deus. E a palavra vai nos dizer: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Aleluia. Para que ele não venha se desviar dele. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. É interessante que Marcos é o único que descreve que Jesus amou aquele jovem. E entendendo e conhecendo um pouco a Cristo, o autor e consumador da nossa fé, eu imagino que a postura daquele jovem, a forma como ele se comportara até então, era extremamente plausível, meu pastor. Um jovem que conhecia a palavra, dedicado na palavra, ele chega diante de Jesus de uma forma tão humilde e se prostra. Ele poderia chegar com uma pompa e falar: Senhor, eu sou um príncipe, eu tenho riquezas, eu vou falar com você à tua altura. Mas ele chega de uma forma tão humilde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus, nesta pergunta que Jesus faz a ele: ainda te falta uma coisa. Mateus vai dizer para ele: queres ser perfeito? Olha como Mateus descreve esta passagem, e como ele descreve para aquele jovem, como Jesus estivesse falando: você quer ser perfeito? Ainda falta uma coisa para você. A palavra vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ainda em Timóteo, só que no capítulo 1, no versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É bem verdade que esta passagem, ela nos fala a respeito de riquezas materiais, sim. Ela nos fala de um homem rico que queria herdar o reino de Deus. E Jesus vem dizendo aos discípulos que era necessário que eles não viessem a ficar presos ao dinheiro, às riquezas, porque era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que alcançar o reino de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele palestrou em meu coração de uma forma diferente. E é isso que nós estamos compartilhando nesta noite. Quanto de nós temos os nossos bens? Quanto de nós temos algo importante e nós temos aquilo como a nossa riqueza? Quanto de nós amamos tanto algo ao ponto de dar a nossa própria vida para não perder aquilo, ou até mesmo aquele alguém, né? Aleluia, Jesus. Queres ser perfeito? Aquele jovem recebendo aquela palavra, Marcos vai descrever que ele se sente contrariado. Os outros evangelhos vão dizer que ele ficou entristecido, abaixa a sua cabeça e ele se retira. Queridos, aquele jovem tinha a oportunidade de herdar o reino dos céus. Aquele jovem tinha a oportunidade de
alcançar uma promessa de Deus para a sua vida. Já parou para pensar? O reino de Deus ao qual ele estava em busca era uma promessa de Deus? Já parou para refletir que as promessas de Deus para se realizarem na vida dele, era necessário que ele viesse abdicar de algo? Era necessário que ele colocasse Deus em primeiro lugar? Aquele jovem, ele certamente cheio de conhecimento, cheio de ousadia, sem deixar a humildade de lado, tinha tudo para poder alcançar tudo que Deus tinha preparado para ele. E conosco, será que tem sido diferente? Louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Quantas promessas Deus tem feito a você? Quantas vezes Deus usou alguém, um profeta ou uma profetisa, para dizer que Ele tinha algo grandioso para fazer na tua vida? Oh, o Pai está nesse lugar. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Por quantas vezes Deus já requeriu de nós algo? Só que as pessoas, eu vou lembrar de uma conversa agora que eu tive com Wesley, elas querem que desça fogo, Wesley, mas elas não querem oferecer sacrifício. Elas querem que Deus desça e realize prodígios e maravilhas, mas elas não querem se colocar como um canal de Deus para realizar prodígios e maravilhas. Eu escolhi a vós e não vós a mim. Não diz assim o Salmo 100? Em João, a palavra do Senhor vai nos dizer que foi Ele quem nos escolheu e não nós a Ele. Queridos,